O título da nossa pregação é Finalmente Tomé. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 29. Devemos ter cuidado com a tendência de não meditarmos muito em passagens muito conhecidas. Nós já sabemos desde pequenos, meninos mesmo. Alguns até entram para a história a cultura de um país, como essa história de Tomé, do apóstolo Tomé, que duvidou. Inventaram uma vez até o teste de São Tomé, para saber se a roupa era branca, uma coisa assim, há anos atrás. Entrou até na parte comercial, então ficou meio folclórico. E talvez a nossa tendência, quando lê essa história, lendo o Evangelho de João, já conheço a história de Tomé. Ele duvidou e tal, e passa para frente. Já conhece tão bem, capaz de dizer de cor, mas não para aprofundar e tirar lições mesmo, bem valiosas de uma história dessa. Não está aqui por acaso, não aconteceu por acaso e nem está registrado por acaso, muito ao contrário, é plano do Espírito Santo que o apóstolo João colocasse aqui essa história. Então vamos a João capítulo 20, aliás, antes de João 20, de 24 a 29, vamos a João 20 sim, mas do 19 ao 23, uma narrativa que se passa no próprio dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e ele aparece aos discípulos. João 20, versículos 19 a 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Agora vai começar a nossa história. Ora, versículo 24 em diante. Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a perceber as lições aqui contidas, e que Teu Espírito aplique em cada coração de acordo com cada necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio, eu te peço. Amém. Vamos conhecer um pouquinho de Tomé antes disto, e é pouquinho mesmo, porque a Bíblia fala muito pouco dele. Mas em João capítulo 11, mesmo livro,
versículos 14 a 16, quando Jesus estava viajando com seus apóstolos e mandaram-no chamar, porque o amigo Lázaro, o amigo dele, Lázaro, tinha morrido. Aconteceu assim, João 11, 14 a 16, antes tinha havido um diálogo, dizendo que Lázaro estava doente, tinha adormecido e tal, não entenderam bem. Aí Jesus disse claramente, então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Pronto. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Jesus estava viajando, um pouco distante de onde estava Lázaro. Para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Vamos lá, em Betânia, onde Lázaro morava e morreu. Vamos lá. Então Tomé, olha ele aí, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Então, a ideia aqui é de um homem leal, mas um tanto quanto pessimista. Jesus disse que se alegrou porque não estava, aliás, é um pouco estranha a afirmação de Jesus, se alegrou porque não estava lá quando o amigo dele morreu, mas é bom porque ele não estava lá, agora vocês vão crer, Jesus ia fazer alguma coisa, e ele de uma maneira um tanto quanto seco, mas leal, disse, vamos também, vamos morrer juntos. Ele não estava entendendo nada, claro, do que tinha acontecido, mas mostra uma posição firme, mas bastante assim, seca. Lá na frente, capítulo 14, versículo 5, ele quase tira o brilho com a sua sequidão da famosíssima passagem aqui no versículo 2, o 1, 14, de 1 em diante, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, vou pois preparar-vos lugar. Coisa linda Jesus falando aqui, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, lá vem ele, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? É curioso, duas observações dele, as duas na mesma linha. Jesus acabou de dizer que eles sabiam, que Jesus sabia o caminho, por onde eu vou. Sabemos não, agora de fato eles não sabiam com clareza, não estavam nem entendendo muito bem o que o Senhor Jesus Cristo queria dizer aqui, mas parece ser um homem direto, objetivo, claro, talvez um pouco rude. Muito bem, agora vamos para a história. Jesus aparece no meio deles e Tomé não estava com eles. Por quê? Porque Tomé não estava aonde deveria estar. Presume-se que é onde ele deveria estar. Todos estavam juntos ali, orando, com a casa fechada, com medo dos judeus. No dia da ressurreição de Jesus Cristo, ele não estava. Trabalhando? Não sei. Descansando? Doente? Aí a imaginação voa, né, dos estudiosos. Não, ele estava deprimido, porque Jesus tinha morrido. Não, ele estava inconformado com a morte do mestre. O fato é que nós não sabemos, temos a menor ideia porque que Tomé não estava lá. Mas, grave isto, ele não estava lá. O fato é muito mais forte do que o motivo. Tudo bem, poderia ter um motivo absolutamente justificável, podia estar com 42 graus de febre, não sabemos, mas o fato é que ele não estava lá e perdeu uma manifestação do próprio Jesus Cristo ressuscitado. Eu vou ter muita vontade de perguntar a Tomé no céu, por que você não estava lá? Ele estava vendo uma televisãozinha. Tomé, o que você foi aprontar? Não, porque o meu filho dormiu mal de noite, minha mulher estava com sono. Não, é porque eu estava um pouquinho enjoado, o estômago comia uma comida um pouquinho. Não, é porque fui fazer um extra, sabe como é, a vida está difícil, o mestre morreu.
Tomé, o que é que você estava fazendo que perdeu? Você perdeu uma das demonstrações mais fortes que a humanidade já teve na sua existência. O próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitado dentre os mortos, no dia, aparece no meio de uma sala, e você não estava lá, Tomé. Paciência. Não, eu estava queimando de febre. Esquece. Tudo bem, mas você menos lamentou? Não foi um encontro comum com Cristo. Se é que existe encontro comum com Cristo, mas vamos admitir, chamar de um encontro comum com Cristo todos os encontros que os apóstolos e discípulos dele tiveram naqueles 3 anos e meio de ministério dele. Vamos chamar assim, um encontro comum com Cristo. Para nós já é muito incomum, né? A menos pensar em vê-lo 10 segundos. Mas para eles lá no dia a dia, era. Esse aqui, não. Muito significativo. Diferente de tudo. Surgiu no meio, com as portas fechadas. Mostrou a demonstração física. Ele mostrou as mãos, com os buracos ainda do prego já tendendo a fechar-se, a cicatrizar. O lado aberto pela lança. Disse-lhes que ia enviá-los como o Pai o tinha enviado, ele agora ia enviar, porque eu não vou desenvolver as palavras dele que ele falou para os apóstolos naquele primeiro encontro. Soprou sobre ele, preparando-os para receberem o Espírito Santo. Tudo muito significativo, muito forte. Deu-lhes autoridades para perdoar pecados no andar administrativo da igreja. E Tomé perdeu tudo simplesmente porque não estava lá. O fato é que o mesmo Jesus continua agindo e se manifestando quando seus discípulos se reúnem. A igreja é o corpo de Cristo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Obviamente, de uma forma complexa para nós compreendermos, é chamado o corpo místico de Cristo, é difícil até de definição. Mas o fato de ser difícil de definir não quer dizer que não seja uma realidade, porque ele disse que ele é o cabeça da igreja, nós somos os membros do corpo. Então uma igreja reunida é Jesus Cristo se manifestando, claro que não da mesma forma, não pessoalmente, fisicamente como lá, mas por meio do Espírito Santo, e fazendo os seus discípulos crescerem espiritualmente, e terem momentos comuns e raros, dos dois tipos, de comunhão com ele, com os irmãos, de operação no meio deles, operação de poder. E vou tocar já nesse ponto. Quando falo operação de poder, pensa logo em milagre, mas milagre é poder pequeno, perto do poder espiritual com o qual o Espírito Santo trabalha nas vidas dos que fazem parte do corpo de Cristo. Dos 1000 motivos, irmão e irmã, crente, quer dizer, membro desta igreja ou não, dos 1000 motivos para você ser assíduo na sua igreja, nesta ou a qual outra que você faça parte, este é mais um. Não perca, porque o Espírito Santo de Deus se manifesta de maneiras que você nunca vai conseguir recuperar, por mais que ouça falar. Porque restou a Tomé o quê? O relato dos irmãos. Rapaz, tu não sabe que foi o Senhor nos apareceu, vimos o Senhor, foi o relato. E eu penso, por mais entusiasmado que tenha sido esse relato, por mais que tenha sido animado, eufórico, vimos o Senhor, mas não teve nem graça. O relato perdeu muito, é óbvio, muito inferior ao acontecimento em si. Não adianta, não substitui mais. Eu já vi gente com água na boca, né? De perder algum tipo de pregação, de encontro, de testemunho, de uma conversão, algo que mexe com a igreja toda, depois ficar ouvindo só o relato e de uma maneira muito mais pobre. Parece que Tomé não se sensibiliza muito não com o fato. O homem era meio seco mesmo, porque pelo menos o que